Olá, quero compartilhar com você no vídeo de hoje sobre cura. Exatamente. A cura é algo desejado por todos nós. Sempre temos um problema, ou seja, de saúde física ou emocional. Sempre há algo que nos perturba e nós sempre estamos buscando essa cura. E eu quero falar sobre esse tema com você. No entanto, eu quero que essa minha palavra de hoje lhe motive a conhecer mais desse assunto revelado na Escritura Sagrada, porque tem muito mais. Mas eu quero compartilhar com você de forma bem resumida, bem sucinta, mas despertando em você o desejo de conhecer mais esse assunto, sobre cura. Quero começar falando sobre uma pergunta que sempre nos fazem quando nós ensinamos o assunto, que é: por que nem todas as pessoas são curadas? É verdade, concordo com essa pergunta. Por que nem todas as pessoas são curadas? A princípio, podemos dizer para você categoricamente que diante disso está a soberania de Deus. E eu digo para você com toda a convicção e segurança que nem todas as pessoas serão curadas das suas enfermidades. Ok? Nem todas as pessoas serão curadas. Agora, nós não sabemos quem será e quem não será. Por este motivo, cabe a nós buscarmos a cura, certo? Buscarmos a cura. Até porque, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que essa cura, o preço por esta cura já foi pago. Quando nós olhamos 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, o texto diz, olha só: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos sarados. O apóstolo Pedro está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele está dizendo que pelo sofrimento de Jesus nós já fomos sarados. E isso é importante nós conhecermos. Por quê, irmãos? Porque Jesus pagou o preço e nós fomos em Cristo Jesus sarados. Ora, se Deus ele representa o amor perfeito, é óbvio, né? É óbvio, podemos confiar de que nós podemos ser sarados também de todos os nossos pecados, perdoado de todos os nossos pecados e sarado de todas as enfermidades, porque Jesus ele pagou o preço. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, assim como Jesus Cristo, ele curou no período em que esteve aqui na terra, andando pelaquela região da Palestina, assim Jesus ainda cura e sara nos dias de hoje. Então, é importante para nós crermos e confiarmos no poder de Deus, porque Deus não muda. Quando nós lemos na palavra do Senhor em Provérbio, no Velho Testamento, palavras de Salomão, encontramos ali uma palavra e isso nos revela que Deus, ele nos promete a cura. Veja só o que diz o sábio Salomão sob a orientação do Espírito Santo. Ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Provérbios 4, 20 a 22. Então, com isso, nós entendemos claramente que nós temos que nos colocarmos diante de Deus e fazermos a nossa parte, buscar com fé e confiança, porque Deus tem também nos prometido através da sua palavra. Quero dizer para você também, querido, que a questão da cura, ela se dá em três áreas da vida da pessoa. Ela se dá na área espiritual, ela se dá na área emocional e ela se dá na área física. Essas três, essa tríade, essa tricotomia, né?
Então é interessante olharmos assim. E eu sempre gosto de pensar que o aspecto da cura ele é mais emergencial e é mais importante no aspecto espiritual. Isso quando leio em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26, que é aquele caso em que Jesus Cristo está ali em Cafarnaum e algumas pessoas levaram um paralítico para ser curado e não podendo introduzi-lo na presença de Jesus por conta da multidão que ia em busca também da cura na presença de Jesus. Aqueles homens subiram no telhado e desceram, introduziram aquele homem aleijado à presença de Jesus. Observe que nesse texto, Jesus, olhando aquele paralítico, ele não contempla de imediato a situação física daquele homem que já vivia naquele estado. A Bíblia não diz se era de nascença ou se ele foi acometido por alguma enfermidade que o deixou paralítico, mas a questão é que Jesus não contempla, Jesus não vê com prioridade a cura física daquele homem. Veja só, que Jesus ao olhar aquele paralítico disse: estão perdoados os teus pecados. Então veja que a principal cura que o homem necessita nesses dias de hoje é a cura da sua alma. É ter perdão dos seus pecados, e esse perdão pelos pecados, ele só se dá na pessoa de Jesus. Como bem falou o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, é no ato da confissão, é no ato do reconhecimento do poder do Senhor Jesus que temos os nossos pecados perdoados, nascemos de novo e espiritualmente nós somos sarados. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque muitas doenças psicossomáticas que estão relacionadas com o emocional e até mesmo muitas doenças físicas que as pessoas contraem são consequências do pecado. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que todas estão. Eu estou dizendo que muitas das doenças psicossomáticas, emocionais e físicas são consequências do pecado. Então, quando o pecado ele é trabalhado, quando a vida espiritual da pessoa ela é trabalhada e ele tem perdão dos seus pecados e a sua relação com Deus ela é recuperada, ela é restaurada e ele nasce de novo, então muitos dos outros problemas estão sanados. Então, essa cura no âmbito emocional, no âmbito físico, também acontece concomitantemente com a cura espiritual. É por esse motivo que Jesus, ali em Lucas 5, 17 a 26, naquele paralítico, a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados daquele homem, porque é a prática do pecado, é uma vida de forma ostensiva no pecado, que leva o homem para a condenação eterna, que leva o homem a viver uma vida distante de Deus, uma vida de ruína e de miséria. Então, por este motivo, vejo a importância de a alma ser trabalhada, da vida espiritual da pessoa ser trabalhada e esse homem ser perdoado. Agora, é interessante nós olharmos também outra coisa, irmãos, que é importante, né? Que é, de fato, o princípio, onde que se dá, por que se dá o princípio da cura na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus foi quem pagou o preço da restauração do homem. Lá no Gênesis, no capítulo 3, onde registra o início de tudo, a palavra do Senhor diz lá que o homem, pela desobediência, trouxe desgraça e miséria à vida da humanidade. O homem desobedeceu a Deus por conta do seu desejo pecaminoso. E todas as consequências drásticas, todas as consequências que nós sofremos hoje, está
vinculado ao pecado original, o pecado de Adão, lá no Jardim do Éden, conforme o capítulo 3 do livro de Gênesis. Agora veja só que Jesus é a promessa de perdão e de reconciliação. E é interessante porque o profeta Isaías, lá no capítulo 52, no capítulo 53, principalmente o capítulo 53, que vai estar descrevendo sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, olha o que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o que Isaías está falando aqui é que a nossa redenção ela foi providenciada, como parte da expiação ali de Jesus. É ali que se dá o perdão dos nossos pecados, é ali que se dá a cura da alma, é ali que se dá o perdão dos pecados e a nossa aproximação com Deus. Então é muito importante, irmãos e amigos, nós levarmos isso em consideração. Jesus pagou o preço e hoje nós podemos ter uma vida totalmente restaurada na pessoa de Jesus Cristo. O problema do homem não está na enfermidade física. O problema do homem está na enfermidade espiritual. Isso me faz lembrar o caso do apóstolo Paulo, citado ali em Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele ora a Deus por conta de uma situação que lhe foi imposta. Ele diz que foi posto um espinho na carne. Ele até atribui esse espinho como um mensageiro de Satanás. Alguns estudiosos, biblistas, teólogos aí, arriscam dizendo que isso se trata de uma enfermidade, talvez uma enfermidade física, talvez até a ausência da sua visão, ou algum outro assunto, ou algum outro motivo. No entanto, o que eu quero fazer referência aqui é a oração de Paulo, quando ele ora a Deus pedindo ao Senhor que eu tire dele aquele espinho, e ele faz isso por 3 vezes. 3 vezes. E a resposta dada a ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, queridos irmãos, as nossas enfermidades, nem todas as enfermidades serão restauradas, curadas, mas nós já temos a cura da alma, nós já temos o perdão dos nossos pecados, nós já temos a garantia de um corpo sã, de um corpo perfeito, e esse corpo nós tomaremos posse no regresso do Senhor Jesus Cristo, quando vier em glória, onde nós seremos revestidos da imortalidade, O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, imortal, um corpo semelhante ao de Jesus. Então vejam só, que todas essas mazelas pelas quais passamos, todas essas enfermidades que enfrentamos no nosso dia a dia, não são nada comparado a esse corpo glorificado e sã que nós já temos, porque Jesus já pagou o preço pela nossa cura e já tem garantido para nós um corpo completamente santo, um corpo completamente sã, um corpo glorificado. Fica aqui, meu querido irmão, essa minha palavra para você. Cura é o que todos nós queremos, mas antes da cura do corpo, busque a cura da alma, busque o perdão dos seus pecados e busque uma comunhão maior com Deus, porque assim, nessa comunhão maior com Deus, você será curado dos seus traumas, você será curado das suas doenças da alma, a psicossomática, e tudo isso, irmãos, porque Deus te ama e Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Que essa palavra sirva de estímulo para que você continue estudando ainda mais sobre a cura, aquilo que Deus pode fazer por você, se você derramar seu coração diante dele e buscá-lo com convicção, com fé, com segurança. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.